Bom dia, gente. Meu nome é Júlia e hoje o meu grupo, composto pelo Daniel, a Luana Januário e a Maria Eduarda Calisto, vamos falar um pouquinho sobre um tema muito importante nos dias atuais, são os programas de empregabilidade oferecidos pelo governo. Esse tema é muito importante porque no contexto atual, a sociedade ela passa por uma grande transformação tecnológica muito rápida, o que faz com que o índice de desemprego e substituição da mão de obra humana pelas máquinas se agrave e atrapalhe de uma maneira geral a economia, principalmente os jovens que ainda não têm uma experiência de trabalho, e isso dificulta ainda mais que eles se insiram na economia. Então, por meio desses programas de empregabilidade, facilita a inserção dessas pessoas desempregadas no mercado de trabalho, porque eles oferecem qualificação, orientação e acesso à oportunidade de emprego dessas pessoas, além de promoverem uma grande inclusão social, o que favorece a diminuição da desigualdade social e o desenvolvimento profissional e econômico da sociedade. É importante que a gente estude esse tema porque ele contribui, principalmente para nós jovens, entendermos os nossos direitos e nossas oportunidades no mercado de trabalho. Agora eu vou falar um pouquinho sobre um programa muito famoso, que provavelmente todo mundo aqui conhece, que é o programa Jovem Aprendiz, que ele é regido pela Lei número 10.097, que foi criada nos anos 2000. Esse programa, ele basicamente estabelece que pessoas de 14 a 27 anos, eles têm direito de trabalhar com carteira assinada, com todos os direitos garantidos pela CLT, mas em alguns pontos eles se diferenciam. Por exemplo, o FGTS. O programa Jovem Aprendiz, ele é um programa que trabalha concomitantemente com o aprendizado prático e o aprendizado teórico que o jovem vai estar fazendo lá. Então, por exemplo, se você trabalhar no Jovem Aprendiz, você vai ter que fazer um curso concomitantemente ao seu trabalho. O programa Jovem Aprendiz ele é obrigatório para as empresas de médio e grande porte, sendo que eles são obrigados a contratar pelo menos 5%, de 5 a 15% do seu total de funcionários de Jovem Aprendiz. Então, assim, se uma empresa tem 100 funcionários, 15 deles obrigatoriamente têm que ser jovens aprendizes. E sobre os direitos dos jovens aprendizes, como eu já disse, são basicamente os mesmos da CLT, mas em alguns pontos eles se diferem. Por exemplo, no Jovem Aprendiz, se você ainda estiver estudando, você tem o direito de trabalhar menos horas e justamente por isso, em alguns casos, eles ganham menos também, porque a remuneração ela vem com base nas horas trabalhadas. Então, se você trabalha somente 4 horas, o seu salário ele vai vir menor. As férias do Jovem Aprendiz, elas sempre coincidem com o calendário escolar. Então, se um Jovem Aprendiz ele for tirar as férias, ele vai tirar sempre em janeiro ou em fevereiro, para ficar tudo certinho lá com o calendário escolar. E eles também ganham todos os benefícios, como o 13º salário, mas o FGTS deles, eles ganham menos, que o normal seria 8% em cima do salário, e o FGTS do Jovem Aprendiz é de somente 2%. Eles também têm direito ao INSS e eles também têm acesso aos cursos profissionalizantes, que eu vou falar daqui a pouquinho. O contrato Jovem Aprendiz, ele é obrigatoriamente determinado por somente 2 anos. Então, se eu entrar agora num programa de Jovem Aprendiz, em 2027, eu vou ter que estar saindo. Mas a empresa, ela pode te efetivar por tempo indeterminado tranquilamente depois que esse tempo ele se encerra. E é basicamente isso. É obrigatório que o Jovem Aprendiz ele esteja voltado, ele esteja ligado a alguma instituição de ensino e cursando os cursos oferecidos pela empresa. Agora, para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre como funcionam os cursos de Jovem Aprendiz. Os cursos de Jovem Aprendiz, eles são oferecidos por instituições parceiras, como o Senai, o Senac e o CIEE. E os jovens, eles aprendem a teoria nesses cursos e eles aplicam ela na prática em seus trabalhos. Então, se uma pessoa ela trabalha como auxiliar em administração, ele vai estar aplicando o que ele está aprendendo na teoria do curso do Senai, por exemplo, e ele vai estar aplicando essa teoria no trabalho dele, como auxiliar administrativo. É bem intuitivo isso, o conteúdo sobre a profissão, e eles também desenvolvem a cidadania e a tecnologia nesse negócio. O horário sempre é compatível com o cronograma de estudos do aluno, então se o aluno ele estuda de manhã, os cursos obrigatoriamente vão ser de tarde ou de noite para não atrapalhar esse estudo dele, e no final de todos os cursos
todos os jovens aprendizes eles têm que ganhar um certificado de conclusão. É isso. Olá, eu sou o Daniel Manarim e eu vou dar um exemplo prático do que aconteceria se uma pessoa no contrato de jovem aprendiz engravidasse. Então, a gente tem o caso da Daniela, que tem 16 anos, que depois de 7 meses de contrato, ela descobre que ela tá grávida. Então, o contrato de jovem aprendiz, ele é um contrato CLT normal, ele só tem algumas diferenças, mas acaba que ele é regido pela consolidação das leis trabalhistas da mesma forma. Então, ela teria o direito, sim, à licença maternidade, e a empresa deveria, nesse caso, orientar, porque como é uma pessoa um pouquinho mais nova e como ela é uma jovem aprendiz, ela não tem tanto conhecimento, não tem tanta experiência no mercado de trabalho, ela deveria ter uma orientação da empresa para saber o que ela tem que fazer, enfim. E ela teria a licença maternidade e depois que ela retornasse da licença, voltasse às atividades normais, ela segue na empresa até o fim do seu contrato de jovem aprendiz. Só que, como ela é uma CLT, de fato, ela tem o direito a uma estabilidade no contrato. Então, ela não pode ser demitida pelo simples motivo de estar grávida. Uma coisa seria se ela acabasse recebendo uma justa causa, mas pelo motivo de estar grávida, ela não pode ser demitida. E se ela for, ou a empresa acabar não seguindo com nenhuma das regras impostas pela CLT, a empresa pode vir a pagar uma indenização, uma multa ou até mesmo reintegrar essa pessoa na empresa. Então, no caso da Daniela, ela teria que voltar para a empresa se a empresa não cumprisse com as ordens impostas, né, pela lei. Então, ela é obrigada a fazer isso caso haja alguma incongruência, alguma coisa errada. Agora vamos falar sobre a Lei 11.708 de 2008, que seria a Lei do Estágio, que ela só pode ser realizada se o estagiário estiver ligado a alguma instituição de ensino, sendo ela ensino médio, ensino superior ou até ensino técnico. O estagiário ele deve estar relacionado à área de formação de estudante e contar com a supervisão da instituição de ensino e do orientador da empresa. A empresa não é obrigatoriedade da empresa a remuneração, que seria a Bolsa Auxílio e o Vale Transporte, e o contrato do estágio ele é assinado tanto pela instituição de ensino, tanto pelo aluno e pelos responsáveis, caso menor de idade. O contrato máximo é de 2 anos, exceto para pessoas com deficiências. Os direitos do estágio são 6 horas máximas por dia e 30 horas máximas semanais, tendo um recesso remunerado após 1 ano, seguro contra acidentes, e esse contrato ele não gera vínculo empregatício se seguir todas as regras. Agora vamos para um caso prático da Letícia, que tem 22 anos, que acaba engravidando durante o seu contrato de estágio. A lei do estágio ela não tem a estabilidade provisória, que é um direito garantido na CLT, como também não tem a licença maternidade, mas pode haver um acordo entre a funcionária, a estagiária e a empresa para que garanta o apoio e a continuidade do contrato dela na empresa. A conclusão é que o caso ele evidencia uma lacuna legal e a importância da empatia e do diálogo entre as partes. Bom dia, gente. Meu nome é Maria Eduarda Calisto e agora eu vou falar um pouco mais para vocês sobre a Lei de Cotas, especificamente para pessoas com deficiência. Bom, a Lei de Cotas ela é a Lei número 8.213 e ela foi criada em 1991. E essa lei ela define que empresas com mais de 100 funcionários devem oferecer de 2 a 5% das suas vagas para pessoas com deficiência e é fiscalizada pelo Ministério do Trabalho. Caso a empresa não cumpra essa lei, ela é multada, e essa lei ela foi criada com o objetivo de promover a inclusão e a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. Os direitos que são oferecidos para as pessoas com deficiência basicamente são os mesmos para um CLT comum, porém eles possuem direito a adaptações no ambiente de trabalho e ferramentas de trabalho que garantam essa inclusão. E a gente trouxe aqui um exemplo de uma empresa que possui 350 funcionários e ela deve contratar 3% de pessoas com deficiência para atingir a cota necessária para cumprir essa lei. Então, essa empresa ela vai contratar o Paulo, que possui deficiência visual. E para incluir ele, ela vai fazer algumas adaptações, como tecnologia assistiva e o treinamento da equipe. E caso essa empresa ela não cumpra essa lei, ela pode ser multada, como eu já havia falado antes. E com isso a gente conclui que essa inclusão ela é efetiva, ela traz benefícios sociais e melhora o ambiente de trabalho.
Agora, falando um pouquinho sobre instituições e programas públicos sobre empregabilidade, a gente tem o Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego. Ele vai fazer um cadastro, e aí com esse cadastro você vai acabar recebendo encaminhamento de vagas, enfim, de emprego. Então ele vai ajudar bastante o trabalhador que quer entrar no mercado de trabalho, ou pela primeira vez, ou quem já trabalha de fato. A gente tem, então, o Ministério do Trabalho também, que vai fiscalizar se as leis elas estão seguindo de forma tranquila, está tudo certo. Então, ele pode mandar certos funcionários para realizar essa fiscalização dentro das empresas também. A gente tem o MEC, que é o Ministério da Educação, que vai realizar serviços e programas de qualificação para o mercado de trabalho também. Então, para ajudar os alunos a ingressarem. A gente tem o CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, que vai focar mais nos estudantes. Então, pessoas que estão buscando estágio ou jovem aprendiz e pessoas mais novas, assim, para ter esse primeiro acesso ao mercado de trabalho, para quem ainda não trabalhou de fato. Né? A gente tem o Instituto Evaldo Lodge também, que vai fazer um apoio à qualificação profissional e estágio para os estudantes, enfim, novamente jovens que querem entrar no mercado de trabalho. E a gente tem o Sebrae, que é um serviço brasileiro de apoio às microempresas. Então, vai ser um incentivo ao empreendedorismo. Então, para os jovens que querem empreender, querem abrir sua própria empresa, enfim. Bom, dentro disso a gente tem alguns programas e plataformas para auxiliar as pessoas que querem trabalhar aqui no Brasil. Então, a gente tem o Pronatec ou o Qualifica Brasil, que vão ser cursos mais para você se qualificar mesmo, de forma técnica e de forma gratuita também, né, que está disponível aí pra gente. A gente tem também a Casa do Trabalhador e o PAT, que vai buscar vagas de emprego e vagas de emprego locais, então lugares perto da sua residência, onde você mora. O portal Emprega Brasil, que vai buscar vagas de emprego geral online, então vai juntar, né, diversas empresas. E a gente tem o programa Emprega Jovem e o ProJovem Trabalhador, que vão ajudar na inserção do mercado de trabalho. Esses sim são mais voltados para os jovens, enfim, que estão buscando esse primeiro ingresso no mercado de trabalho. Bra.